mal para atormentar Saul e manda buscar o seu ungido para que ele viesse libertar Saul dos seus demônios, né? Que era só nesse momento que ele tinha lucidez, que ele não sentia tormenta. Mas mal sabia Davi que nós vamos para Samuel 17, que quando Davi derruba o gigante Golias, né? Que dos filisteus que vinha, porque o gigante Golias insulta os israelitas, que está em 17, Samuel 17, 23. Estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias, filisteu de Gate. E ali ele começou e falou conforme aquelas palavras Davi as ouviu. Então ele estava ali na provocação, ele estava provocando, porque ele via que ele era gigante. O povo de Deus era tudo pequeno, né? A não ser Saul, que ele era bem alto, mas Saul não tinha capacidade de enfrentar aquele gigante. Mas aquele menino tinha, porque não era ele que ia lutar, era Deus. Era o próprio Senhor que entraria naquela batalha para derrubar aquele gigante e honrar Davi no meio daquele exército que olhava para o tamanho de Davi e achava impossível que Davi venceria aquele gigante. Então, através desse posicionamento de Davi, ele vence. Mas não foi Davi, foi o Senhor. Ali a inveja de Saul já cresceu, a maldade de saber que ele era o novo escolhido do Senhor. Porque Saul sabia que Deus estava com Davi. Porque era impossível aquele menino derrubar um gigante. Mas Saul, sendo um homem, ele sabia que aquele espírito era o de Deus. Porque ele sabia que todas as batalhas que ele batalhou antes dele se corromper, ele sentiu a força do Senhor nele. Então ele sabia que não era Davi. E Davi seria o próximo rei. Então ele queria eliminar. Ele queria eliminar Davi. Mas quanto mais ele perseguia Davi, mais ele fazia Davi crescer. Mais Davi crescia. Porque ele ele sabia manusear a espada, ele já sabia não somente tocar harpa, né, mas ele já sabia, ele estava fazendo parte daquele exército. Ele já sabia se posicionar. Aí nós vamos para Samuel 18, 17. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Armação, né? Armando um plano para matá-lo. Mal sabia ele que Deus já estava de olho, estava protegendo Davi. Pelo que Saul disse, então 1 Samuel 18, versículo 17. Pelo que Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, se-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu e qual é a minha vida e família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? E sucedeu, porém, que o tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Então, quer dizer, ali ele estava manipulando toda uma situação e Davi já se humilhava, porque ele não se sentiria digno de ser casado com a filha do rei. Mas em tudo, Saul tramava
para matá-lo. E ele, na inocência, não percebia que poderia ser que na cabeça de Saul, mas que os filisteus podiam matar a Davi. Mas ninguém mata quem Deus quer de pé. Pode ter vários Saul planejando, buscando matar, destruir, porque não vai ter êxito. Porque o escolhido, ele não é escolhido pelo homem, ele é escolhido por Deus. Se é escolhido por Deus, é ungido por Deus, tem unção e não tem corrupção. Mas tem a proteção. O Senhor permite Saul de todas as maneiras tentar matar Davi. Mas nunca ele consegue. Aí nós vamos mais à frente, para que nós possamos ouvir a palavra, porque o Senhor hoje está falando sobre Davi e Saul conosco. E Davi, olha que incrível que é, né? Davi estava fugindo. Davi, ele se esconde, eu vou no 22, continua em 1 Samuel 22. E Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e disseram ali para ele, e juntou-se ele, todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. Vê que o Senhor, todo o povo que estava debaixo das asas de Saul já vai para o lado de Davi, né? Que eles já estão desgostados, eles já estão cansados, e eles vão junto com Davi. E foi-se Davi dali a Mispe dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. E trouxe-o perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Aqui os irmãos de Davi já estavam junto com ele, já foram, e mais homens. E ele, para proteger seus pais, entrega eles para esse povo, os Moabitas, para cuidar e para que eles não fossem mortos, por causa da perseguição que estava muito grande sobre Davi. Enquanto isso, ele está escondido, ele vai para um lado, ele vai para o outro. E ele está fugindo, porque não é somente os adversários filisteus, todos que estavam de guerra, aqueles soldados, aquele povo, né, que não fazia parte do plano de Deus, que se levantava. Como nós sempre dizemos, né, os filisteus, ele se levanta contra o povo de Deus, porque eles acreditam, eles têm deuses, eles criam imagem de escultura, eles levantam deuses que não existem, para explicar que eles têm um Deus que eles não têm, que eles não crê, porque os filisteus, eles não têm regras, eles não aceitam viver em regras, eles vivem uma vida sem que ninguém chame atenção. Eles fazem, eles põem as próprias regras, eles ditam as próprias regras para fazer a vontade da sua carne, a vontade do que eles acreditam que eles podem matar, eles podem
roubar, eles podem destruir, e eles nunca vê o Deus de Israel, ele nunca vê o nosso Deus, porque eles acreditam que Deus é loucura, é mentira, é engano. Só que quando vê que eles estão passando por dificuldades, quando eles estão doentes, quando eles não acham mais solução no mundo, eles buscam pelo nosso Deus para receber a cura, para receber a libertação, seja o que eles estiverem passando, porque a vida dessas pessoas é uma vida sem regra, é uma vida que eles mesmos se colocam na destruição. Mas quando existe um ungido de Deus, como era Davi, lutava e ganhava pela espada do Senhor. Não era pela espada de Davi.